Boa tarde aí, bem-vindo a todos. Vamos dar continuidade e sequência aí no curso de elementos de máquinas. Vamos para a nossa sexta aula, tá? Então, na aula passada a gente falou sobre elementos de apoio, fizemos algumas contas, dimensionamento, características do atrito. A gente vai falar disso rapidamente hoje numa breve revisão e vai adentrar, como está escrito aí, em elementos de restituição ou elementos elásticos. Por quê? Eles costumam trabalhar nesse regime, né, nesse intervalo que a gente chama de intervalo elástico. A gente vem falando sobre isso durante as aulas, e é basicamente deformações elásticas onde o material consegue, ou a peça consegue voltar para a sua forma original após o descarregamento, após que você tira a carga que estava ali solicitando ele, tá? A gente vem falando, olha aí quantos elementos a gente tem. A gente falou então inicialmente, primeiro, acho que foi o primeiro tema de juntas não permanentes, e esses foram os elementos. Depois a gente falou de elementos de apoio, né? Depois de ver o dimensionamento dos elementos de junta não permanente, a gente foi para elementos de apoio, que a gente se restringiu a estudar esses elementos aqui, a bucha, a guia, o rolamento e o mancal. E classificamos eles, mostramos os tipos, falamos, né? Vimos que, basicamente, a gente classifica por duas características, que é o tipo de esforço e o tipo de contato. E cada uma delas pode ser de duas maneiras, ou a combinação, às vezes. O primeiro tipo de esforço, né, de esforços, a gente pode considerar o esforço axial, esse aqui, onde o carregamento ele tende a aumentar ou diminuir o comprimento do corpo. Tá aqui no eixo principal, né? A gente falou disso bastante já. Então, vocês já sabem diferenciar o esforço axial dos outros. O esforço radial é aquele que está na direção do raio, né? Então, seria essa direção aqui. A gente tem esforços, então, nesse sentido, esforço transversal aqui de atrito, por aí vai. Mas o que a gente tem na maioria dos casos mesmo é a combinação. Óbvio que um pode estar prevalecendo em relação ao outro. Você tem ali uma ocasião que é mais nítido um do que o outro. No entanto, na vida real, nas nossas operações industriais, a gente sabe e deve ter noção de que todos vão estar presentes, né? Embora um em maior grau que o outro. E quanto ao contato, a gente viu que pode ser por fricção, no caso aí de atrito seco. Então, seria o contato que às vezes tem que estar lubrificado, às vezes a gente continua chamando de atrito seco mesmo com a lubrificação, mas a diferença é que ele não tem elementos rolantes, né? Já é diferente do contato por rolamentos. Pode ter elementos rolantes, como rolamentos, roletes, né? Esferas e agulhas. A gente falou disso na duas aulas atrás. E aqui tem alguns exemplos mostrando, no caso a guia, com contato por rolamento. Então, aqui ele está usando esfera e aqui está usando rolamento, rolete. E aqui, nesses casos da esquerda, a gente vê o caso de janela, gaveta, ou guia de translação mais robusta, que o atrito acontece pelo contato das partes. E quais são os parâmetros que influenciam o atrito? Já que a gente falou bastante de atrito, e aí já adentrando na aula passada, a gente viu que o atrito pode ser representado por essa equação. Vocês conhecem isso lá da física, onde Φ é a força de atrito, μ é o coeficiente de atrito entre as superfícies. Você tem duas superfícies, é claro que se você trocar ela ou mudar, esse coeficiente vai variar. Se alguma coisa acontecer com a superfície, esse coeficiente vai variar. E N aí é a força normal, que na maioria dos casos é igual ao peso. A gente também discutiu isso. Se for um plano inclinado, aí não. Você tem que decompor, encontrar qualquer componente para achar normal.
Mas, na maioria dos casos, se for num plano, onde você tem uma massa aqui apoiada, aí sim você tem a força-peso para baixo e a normal para cima, aqui formando 90 graus com a superfície. Mas os parâmetros que influenciam no atrito, na força de atrito mesmo, são esses que estão mostrados aí, a superfície de contato, velocidade de operação e a lubrificação entre as partes, ou, né, o tipo de elemento rolante que está ali para fazer o contato. Os esforços podem ser radiais e axiais, a gente viu isso. A força de atrito aqui, ó, sempre perpendicular à trajetória, ao raio aqui, tá? E a gente tem que encontrar, então, a gente viu na aula passada, como que você pode encontrar uma carga nominal que representa, vai te dar uma ideia da soma aí, da composição dessas duas cargas, já que na maioria dos casos a gente tem problemas onde os dois tipos de esforços estão atuando. Quando você tiver isso aí de forma relevante, você tem que ter uma maneira de encontrar uma carga nominal que vai especificar essas duas cargas. E essa carga nominal ela é calculada por essa equação que está aí. Ela é um fator estático, está aqui, vezes uma força calculada. Essa força calculada, então, ela vai ser a partir de duas constantes dadas, vezes as forças em questão. No caso, FR, não é à toa que FR é força radial e FA é força axial. Beleza? Tranquilo? Então, você teria, no caso, aí, esforços axiais e radiais, multiplicaria cada um pelas suas respectivas constantes, encontraria essa força básica aqui e multiplica ela pelo fator estático para encontrar a carga nominal. O fator estático está aqui na tabela, dado por cargas elevadas, normais ou mínimas, dependendo disso. O valor pode variar entre essas faixas que estão representadas aí. Entrando, então, de fato, na aula de hoje, né, elementos elásticos, elementos de restituição, elementos que vão tentar restituir o sistema, o conjunto para a posição original, elementos que vão armazenar energia potencial elástica aí, né, neles, tentando, né, nesse objetivo de restituir a posição do conjunto. E a gente está acostumado aí com vários elementos, geralmente, por aula. Essa aula aqui é uma aula que contém menos elementos, onde a gente vai focar aqui em molas, acho que é um elemento que todo mundo está habituado, conhece bastante, ninguém vai ter dificuldade com mola. Elásticos e cabos, né? Cabo de aço, muito comum também, todo mundo já deve ter visto, passado perto, e cabos elásticos que às vezes estão ali atuando, fazendo algum tipo de tá puxando, tá transportando algum elemento, tá? Vamos começar por molas, então. Molas são elementos de restituição elástico, né? Porque elas devem trabalhar no regime elástico. Mas não é ideal que você cause deformações plásticas numa mola, né? A gente lembra disso aqui, desse diagrama, é um diagrama de tensão-deformação. A partir de um certo ponto, as deformações passam a ser plásticas, né? Nesse intervalo aqui. Então, a gente está interessado nesse ponto aqui, onde a relação é linear entre a força e o deslocamento, tá? E as deformações são recuperáveis. Só você soltar a carga, tirar, aliviar o elemento que ele retorna para a posição original. Tranquilo? E acho que está É, dito aí, ó. professor, deformação plástica é o que mesmo? É uma deformação que não volta ao normal? Isso. Pensa numa cirurgia plástica. A pessoa faz uma cirurgia plástica para ficar com o rosto diferente, né? Então, ela vai mudar ali, de alguma maneira, a forma, a geometria daquele corpo, daquele shape, de maneira permanente, que não volte ao que era anteriormente.
Isso é o que acontece com os elementos. Se você pegar uma mola, pode pegar uma mola de caneta dessas que você escreve e puxar, começar a puxar. Se você soltar, ela volta para a posição original. Mas se você puxar ela com bastante força e continuar puxando mesmo, vai chegar uma hora que ela não vai mais voltar para aquele comprimento original dela. Você vai perceber que a forma que ela assumiu se tornou permanente. Ou seja, se tornou ali ela chegou a obter deformações plásticas. E por isso a forma que ela está agora não volta para a forma que ela era original. Esse caso aqui de deformação plástica. Beleza? Já a elástica é o que você vê num elástico, numa mola trabalhando na sua forma padrão. Quando você puxa uma mola, um elástico, você solta, ele volta para a posição original. Quando você sobe, se você subir numa mesa, numa cadeira, de repente você vê ela dando uma inclinada, dando uma mudada ali na forma dela, sofrendo uma deformação, mas quando você sai, ela continua, ela volta para a forma original, quer dizer. Agora, se você colocar muita carga em cima dela, aí sim você vai deformar ela antes de quebrar, óbvio, de uma maneira que ela já não volta mais para a forma original, vai ficar lá empenada. E isso daí foi uma deformação plástica no elemento. Tá explicado? Tá sim, obrigado. Beleza. E ó, apresenta a capacidade de armazenar energia potencial gravitacional e energia cinética de movimento em energia potencial elástica, né? É o que a gente está vendo na animação. Você tem a altura da massa variando, então essa altura aqui, ó, ela varia, o que causa uma variação na energia potencial dessa massa. E essa variação de energia potencial tem que estar atribuída a alguma coisa, está atribuída à mudança de velocidade e à energia potencial elástica que fica armazenada aqui nessa mola. Repara que a força que a mola faz, ela é sempre contrária ao movimento. Então, se a massa está descendo, tem uma tendência de descer com a velocidade para cá, a força da mola é para cima, numa tendência de puxar a massa. Enquanto que quando a massa chega aqui em cima, com a velocidade para cima, a força da mola é para baixo, numa tendência de empurrar para que, né, não chegue lá no topo. Isso é uma característica de elementos elásticos, como molas. Diferente de cabos, a gente vai ver, eles já não suportam esforços de compressão. Você não pode pegar um cabo, amarrar ele aqui, vir aqui e tentar comprimir, né? Ele não vai resistir, ele vai dobrar. E o nome disso, quando aí você chega até aqui, o seu cabo dobrou, o nome disso é flambagem, tá? A gente vai ver, vai falar disso. Esse fenômeno, que é essa dobra por compressão. Vamos começar então a classificar as molas, né? Toda aula a gente apresenta um elemento, a gente começa a classificar e ver os tipos, as formas e as características que eles podem aparecer no dia a dia e na indústria, no mercado para a gente. As molas podem ser classificadas quanto à forma, né? Quanto ao shape delas. Então, você tem basicamente dois tipos, molas helicoidais. O que são molas helicoidais? Vem do nome de hélice, helicoidal de hélice. A revolução com a translação de uma hélice faz essa forma que a gente está vendo, bem conhecida. Ela pode ser assim, né? E a gente vai ver que ela tem um corpo cilíndrico, ou ela pode ser de, de torção aqui, para outros tipos de esforços que não o caso anterior. E a gente vai falar de cada um. Ou elas podem ser planas também, como é o caso das molas Prato, molas de Belleville. É o efeito da tampinha. Se você pegar duas tampinhas de garrafa ali e juntar uma com a outra e apertar, você vai ver que ele tem uma pequena resistência. Esse efeito de mola pode ser utilizado em sequência, associando essas molas. Claro que ninguém vai construir elemento de máquina com tampinha de garrafa. Na indústria mesmo, você vai usar
né, material e forma adequada. Mas se você utilizar isso, material e forma adequada, você consegue ter um efeito bom e a gente vai ver que tem aplicação. Ou molas aqui também de torção, mas planas, que não são helicoidais. Então, elas são feitas para você aplicar um outro tipo de esforço, a gente vai ver direitinho isso, mas ela não tem essa forma de hélice, como as do lado esquerdo aqui representadas, tá? Quanto aos esforços, vamos começar a diferenciar quanto aos tipos de esforços que elas recebem. Esforços axiais, a gente já viu esforços axiais, podem ser de tração ou compressão, beleza? E quando a gente olha uma mola, como é que a gente pode, só de olhar para ela, ter noção e saber se ela é de compressão ou de tração? Se ela deve trabalhar em compressão ou se ela deve trabalhar em tração, né? Então, ela tem características que vão indicar isso aí para a gente. Acho que a primeira característica clássica que dá para ver de uma mola e diferenciar se ela é tração ou compressão é em relação ao passo da mola. Lembra lá de parafusos que a gente falou que o passo é a distância entre uma crista ou outra da rosca, ou de um vale ou outro? Isso aí vocês devem estar lembrados, né? Quando você gira o parafuso, ele anda uma quantidade, um determinado. Ele tem um deslocamento aí na transversal. E isso é o passo, quando você dá uma volta, o quanto que ele anda para frente. No caso da mola, o passo vai ser a distância entre uma espira e outra, beleza? Então aqui você tem espiras, o nome dessas voltas da mola a gente dá de espiras, e aqui você encontra essa distância aqui é representada pelo passo, tá? Repara que a grande diferença de uma para outra é que nas molas de tração, como elas são feitas para trabalhar aumentando de tamanho, ou seja, em tração, seria um carregamento aqui assim, o passo dela é muito menor, ou às vezes quase nada, as espiras estão coladas, do que uma mola de compressão. Onde uma mola de compressão, aí não, você precisa comprimir ela. Então, se você não tiver espaço entre as espiras, essa compressão não vai acontecer de maneira como você gostaria ou prevê, né? Então, esse passo de mola de compressão tem que ser maior do que o passo de molas de tração, geralmente. A outra característica que é gritante, assim, que dá para você ver e identificar, é quanto à extremidade. Molas de tração, elas geralmente vão ter ganchos ou olhais aqui na sua extremidade, justamente para você conseguir acoplar alguma coisa e puxar. Já as molas de compressão, não. Essas têm extremidades planas, né? Extremidades retas aí. Para quê? Para quando você aplicar aí um carregamento de compressão, ele ser bem distribuído. Então, você vai lá, aplica o carregamento e ele está bem distribuído. Você consegue apoiar alguma coisa aí, você consegue, né, desempenhar essa função de melhor maneira, distribuir esse carregamento pela estrutura. As molas podem ser cônicas ou bicônicas, né? Ou cilíndricas, como a gente viu aqui. Essas molas, elas têm o corpo cilíndrico. Repara que a distância ou o diâmetro maior da mola é o mesmo do começo ao fim, né? Durante o seu corpo todo, ela tem o mesmo diâmetro. E por isso dá-se o nome de corpo cilíndrico. Agora, você pode ter uma mola helicoidal de corpo cônico, onde você pode ter o cone para um lado só. Então, repara que aqui você tem a forma de um cone, né? Um cone simples, numa mola de compressão helicoidal. E aqui você já tem dois cones, um em cada extremidade, formando aí, mostrando a mola, nesse caso, bicônica, helicoidal de tração. E isso é bom. Qual é a vantagem? Isso dá estabilidade para a mola. Porque, repara,
novamente o fenômeno da flambagem. Se você tem duas molas muito parecidas, no entanto, uma é pequenininha e você apoia um peso, e a outra é muito grande comparada à outra, né? E você apoia o mesmo peso. Qual é a tendência? A tendência é que isso aqui flambe, ou que isso aqui dobre, né? Caia, porque não tem estabilidade, não tem cálculo estrutural aí para sustentar essa, esses desvios. Quando você tem uma mola cônica, imagina, se a mola tivesse um corpo agora assim, uma base maior do que uma superfície superior, aí você teria mais estabilidade, conseguiria compensar esforços que não estão, às vezes, tão centralizados. Às vezes você está puxando alguma coisa, é um cabo que está ligando a uma mola que está sustentando um navio, uma vela, um, uma carga que balança, porque a ponte rolante tem que transportar em algum ambiente onde passa vento, passa outras coisas, e isso pode ser compensado com essa conicidade aí nos elementos. Tá? E elas podem trabalhar, como a gente falou, em tração e compressão, ou até de maneira mista, né? Como está mostrando o caso aí da direita. Repara que essa primeira mola, ela só trabalha em tração, o corpo dela só aumenta, enquanto que essa segunda aqui só trabalha em compressão. Ela não passa daquele limite ali. Já o caso aqui, você tem molas de tração e compressão, representada aqui, né? E até uma outra mola de torção aqui, atuando para esse conjunto funcionar. Bem interessante, quando você vai associando as coisas e incrementando, isso pode ir muito além. Não se limita só a essas coisas. Os esforços podem ser de torção, caracterizam molas de torção para trabalhar em torção. Você vê aí o pregador, a ratoeira, são exemplos clássicos. Ou flexão, é o caso do trampolim, quando a pessoa vai lá e pula aqui, ou só dela se posicionar aqui, ela já está exercendo um esforço de flexão, tentando fletir essa barra aqui, que é o trampolim. Isso, o mesmo princípio é utilizado, isso é claro que vai proporcionar a ela um salto com mais energia, né? Uma vez que você pega essa energia potencial aqui armazenada e usa para ganhar altura aqui e velocidade para subir na hora do salto. Isso, a mesma coisa acontece quando você está, um princípio parecido aí, quando você usa feixes de mola na suspensão do carro, no eixo ali, para justamente sustentar esse esforço de flexão que está atuando no eixo e não deixar que, que a pancada ou que os esforços sejam tão grandes, tão transmitidos para a estrutura. Uma animação aí acho que fica bem interessante de ver a diferença, a mola de tração e compressão estão tracionando. Aqui no caso só comprime, né? Não traciona, mas tem uma mola aqui também, se você reparar no pé do sujeito, tem aqui, ele devia estar, sei lá, com Nike Shox, aquele Nike Shox tinha, o Adidas Turbo, que aí vai ter tração e compressão, vai jogar ele para cima. O intuito era esse, né? Que a pessoa corresse mais e andasse mais pela tração e compressão aí desses elementos de restituição. No outro caso, você vê que não tem isso, né? O que está acontecendo aqui é uma variação de ângulo. O rapaz aqui tenta torcer mesmo essa mola, mudando aqui o ângulo, aplicando um momento à mola aí, que resiste a esse tipo de movimento. Então, repara que o esforço é angular, e aqui é de translação e movimento, né? Diferente. Tranquilo? Então, molas planas ou molas, acho que a gente falou de torção, falamos da outra, né? As molas planas ou chamadas de Belleville, caso que a gente comentou da tampinha de garrafa, aí, ó.
utilizado em atuadores, em motores, tá? Normalmente você não vai encontrar uma mola plana de Belleville trabalhando, uma mola prato trabalhando sozinha. Você vai ter que associar elas, porque a capacidade dela de restituição de uma sozinha é muito pouco. Mas você pode associar, e do mesmo jeito que você pode associar resistores em série em paralelo, você pode associar molas, elementos, né, de restituição aí em série ou em paralelo, e com isso obter mudança nas propriedades de restituição, na rigidez, na forma do elemento. Se você estivesse trabalhando com molas helicoidais, isso aqui seria uma associação de duas molas em série, representação, enquanto que aqui você teria a representação, né, como se fosse um resistor mesmo, lá da física, em paralelo, beleza? Já as de Belleville, os pratos são assim. E você pode até obter a combinação, né? Nada impede de você combinar e obter, mudar aí as propriedades de acordo com série e paralelo no mesmo conjunto. Não tem problema nenhum. Isso aí é um exemplo do que deve ser evitado, né? Você deve evitar que isso aconteça. Quando você está trabalhando com esforços estáticos, você vai apoiar alguma coisa, né? Banco de carro, acolchoado ali e tem mola ali embaixo. Você vai apoiar o peso das pessoas ou a carga, né? O que for ali, e distribuir. É um carregamento estático, ficou ali parado. Se o carro estiver parado, e tudo bem. Você consegue projetar bem isso aí para as espiras não encostar uma nas outras. Agora, quando você começa a envolver esforços dinâmicos, esses esforços aumentam. E você tem esse fenômeno que deve ser evitado, que é justamente uma espira bater na outra, né? Isso aqui a gente viu que é a espira da mola. E você deve evitar que uma se choque com a outra, ainda mais em esforços dinâmicos, porque isso vai causar reação, choque, desgaste, atrito, calor, né? Então, você tem desgaste prematuro da peça, você tem gasto com isso, você tem imprevisto, que é pior ainda, que pode te deixar na mão, pode causar uma parada não programada. E agora uma outra animação que mostra uma alternativa. Às vezes você só tem mola de compressão e precisa trabalhar com esforços de tração, dá para unir aí através de ganchos duas molas de compressão, a pessoa está mostrando, puxa aí, repara que ela está exercendo um esforço que seria de tração para aumentar, né, o tamanho desse conjunto aqui das duas molas. No entanto, as duas molas trabalham em compressão, são molas de compressão, reparem as características dela, e estão trabalhando em compressão nesse caso. Você poderia te ajudar, né, numa situação aí de emergência ou de improvisação. Olha aí como a gente falou, feixe de molas, bastante utilizado aí no eixo dos carros, na parte inferior aí que a gente quase não vê, a não ser que você coloque a cabeça lá e olhe mesmo, você vai ver, ou você vá numa oficina, para resistir a essa flexão, né? Então você tem aqui 3 pontos que podem, de certa maneira, resistir a essa flexão aqui, já que o corpo está preparado para isso, nesse formato. E repara, quando você tem uma barra assim, e ela sofre flexão, ela fica assim, né? E se você prestar bastante atenção, isso aqui nada mais é do que a continuação de uma circunferência. Tem um arco aqui de circunferência, onde esse raio aqui vai ser maior do que esse. Então, se você tinha uma barra dessa forma aqui, onde os lados, esse lado aqui era igual a esse, e agora esse lado de cima ficou maior do que o lado de baixo, é porque você teve tração na parte de cima e compressão na parte de baixo. Isso daí é o que a gente chama de flexão. E essas molas são típicas e apropriadas para isso.
Olha a animação aí, como é que mostra. Isso aí seria um feixe de molas trabalhando. Você tem barras aqui associadas, né, uma com a outra, então você vai aumentando a rigidez, pega um monte de elemento que teria uma certa rigidez, a flexão aí, e vai aumentando conforme vai associando. Nesse caso, uma associação paralela, está bem representada aí. E a figura mostra, né? A animação mostra isso trabalhando. Quando a gente fala de molas, a gente tem que tocar e mencionar a lei de Hooke, que é o que governa aí os elementos elásticos ou as molas. E vai ser tema também da nossa aula que vem. A gente vai explorar isso aqui mais a fundo. E essa imagem aí do Hooke, ela é interessante porque mostra, né, o Hooke aí muito feio, mas pintaram ele feio, mas na época era moda, tá? Com essa cara aí de umas olheiras de quem estuda bastante, de vir à noite aí. Ele era um cara meio místico, fazia uns experimentos loucos, então estudava aí geometria, acústica, ótica, mas ele ficou principalmente conhecido pela, né, a peruca dele, muito feio. Não sei como que isso aí já foi moda, mas ele ficou basicamente conhecido por essa lei de Hooke, a lei da elasticidade aí, que mostra justamente como que um material, uma forma, responde a um carregamento mecânico de forma elástica. É aquela parte do diagrama onde as deformações são recuperadas. Então você consegue carregar, aumentar a força aí, ó, promover um deslocamento e depois, conforme você solta, esse deslocamento retorna para o ponto original. E o Hooke formalizou isso matematicamente através da lei dele, onde ele falou que a força empregada era proporcional ao deslocamento através de uma constante que a gente vai chamar de K. Essa foi a lei de Hooke de 1660. Força, deslocamento e constante elástica da mola. Tá ok? A gente vai falar bem disso na aula que vem e vai fazer alguns exercícios envolvendo isso. Mas preste atenção mais uma vez nessa figura, que ao mesmo tempo que ela mostra aí o Hooke no escritório dele escrevendo com uma pena na mão, né, no papel, não tinha computador. Hoje em dia, eu não sei se alguém ainda escreve em papel. Tende a acabar. Tem gente que gosta, né? Que fala, eu adoro. Eu também gosto, mas vai ter que acabar, até para economizar o meio ambiente, as árvores. Hoje em dia você consegue colocar muitos livros dentro de um celular, de um tablet, e levar para a sua aula, né? Quanto que aí o professor fala de um livro, alguém toca num assunto, você consulta ali na hora, rapidamente. Seria impossível com o livro ficar procurando página quando você não tem o Ctrl F para buscar o assunto que você quer. E o Hooke, ele não imaginava que as descobertas dele e a lei de Hooke seriam essenciais para tecnologias avançadíssimas ainda do dia de hoje, como torre de monitoramento, turbinas aí de conversão de energia, lançamento de foguete. Olha que interessante. Então, a lei de Hooke, apesar de ser bem antiga, até hoje ela é basicamente um dos pilares aí da ciência, que serve para desenvolver quase que muitas tecnologias, quase que todas as tecnologias mecânicas envolvem essa lei, tá? E vamos entrar para finalizar então a aula, falar agora de cabos e elásticos. Algumas propriedades e curiosidades aí, olha. São muito utilizados para equipamentos de transporte, como elevadores, escavadeiras, ponte rolante. Dá para ver aí uma escada rolante, tem que ter cabo, né, para fazer assim, de um lado puxa, do outro também. São elementos ideais para fazer essa operação. Escavadeira, você tem aquelas mais rígidas, onde
você tem dois braços mecânicos, rígidos mesmo, e você tem aí essa escavadeira que ela é substituída por cabos e cordas. Então, o acionamento dela é feito por cabos e cordas. Transporte de carga, tá? E elevadores, como está dito aí. Fundamental, todo elevador, se você for olhar, vai ter um conjunto de cabos e polias. Polias é um elemento de transmissão, a gente vai ver. O cabo também pode ser considerado. Né? Você vê que um cabo pode ser considerado como um elemento elástico, de restituição, como um elemento de transmissão, como um elemento de fixação. Mas, né, voltando àquele conceito de visão reducionista, quando a gente separa, a gente tenta facilitar, mas nem sempre fica tudo perfeito e encaixado. Os elásticos, o cabo ele pode funcionar como um elástico. O que eu quero dizer? Aquela situação, né? Eu já comentei isso com vocês e vale a pena falar novamente. Quando você tem grandes comprimentos de cabo, isso pode se dar numa ponte. Então, imagina que você tem aí uma ponte, né? Ligando aí dois lados. Ponte aí, tal. Né? E ela é segurada por cabos. É aquela ponte estaiada que você tem cabos segurando ela. Se essa ponte for muito grande, imagina que essa distância aqui é muito grande, você vai começar a ter cabos que precisam ligar esses pontos e eles têm aí, às vezes, muitos e muitos metros. Com isso, ele acaba funcionando como um elástico, né? Você tem basicamente dois parâmetros aí para caracterizar, que é o comprimento e o diâmetro. Ou quando você tem uma plataforma de petróleo, onde aqui isso aqui deve ser no Oriente Médio, né? Porque o poço já está aqui logo perto o reservatório já está aqui pertinho da cabeça do poço. Se fosse no Brasil, no Rio de Janeiro, você tem aí a plataforma, né, às vezes 1.000 metros de água para chegar no fundo. Depois você tem mais 2.000 metros de profundidade de solo para chegar no reservatório de petróleo que está aqui. Então você imagina quando você vai descer uma ferramenta e você quer medir alguma coisa, você quer fazer alguma intervenção lá no fundo do poço. Esse cabo aqui começa a funcionar como um elástico. Por quê? Essa massa aqui, imagina uma ferramenta grande, você não vai descer uma chave de fenda lá, você vai descer um negócio grande, pesado, robusto, para aguentar, né, todo o processo. E na hora que você vai dando cabo, esse comprimento vai aumentando justamente pela lei de Newton. Pela lei de Hooke, né? Você colocou lá a massa e foi aumentando o cabo, chega uma hora que esse cabo está aumentando de comprimento, né, vindo para uma outra posição que não é imaginada. Então, você às vezes acha que precisa de um determinado comprimento de cabo aqui para ligar um ponto ao outro, ou para descer a sua ferramenta no lugar do poço que você quer chegar, e na verdade você precisa de menos, porque na hora que você tensionar aquele cabo, ele vai aumentar o comprimento dele e vai acabar trabalhando como um elástico aí. Beleza? Quando eu olhei a cabo de aço pela primeira vez, eu imaginava que o cabo de aço eu passava na rua e olhava, né? E achava que o cabo de aço era um cabo puro, muito grosso, que era resistente, que tinha um material de aço, como diz o nome, e por isso ele aguentava cargas elevadas. Quando eu fui estudar a primeira vez, eu vi que, na verdade, são vários cabos, né, acoplados. Você não tem um cabo só ali. Você tem vários cabos menores que formam um cabo maior no final das contas. Esse cabo pode ter funções estruturais, exclusivamente, quando você quer transportar ou carregar uma carga, ou funções de transmissão de dados, já um cabo mais requintado aí, porque além dessas funções estruturais, ele vai ter um fio aqui transmitindo dado, sinal, lá do fundo do poço ou do final da sua ferramenta para alguma coisa que está aqui em cima. Beleza? Então, esses cabos têm também diferença nesse sentido. Mas eles são basicamente formados por essas características. Um arame central, tá? Um arame central e outros arames que envolvem. Ou seja, o arame central a gente chama de alma,
está aqui, ó, representada a alma. E os arames que vão em volta a gente vai chamar de perna, tá? A perna ela é composta por outros arames, né, menores ainda, que vão sendo enroscados um em volta do outro para formar o cabo em si. E aí a gente vê alguns, né, alguns tipos, alguns padrões de formas de enrolar, de preparar o cabo ou de compor. Então tem diversos, a gente vai mostrar alguns aqui, mas são inúmeros os casos e as propriedades que você pode obter variando essa composição. Como a gente falou, um arame central, um arame, depois você vai aumentando o número de fios até compor o cabo por completo. Você tem uma primeira camada envolvendo o arame central e uma segunda camada envolvendo tudo. E a distribuição, quanto à distribuição, podem ser normal, né? Distribuição normal é aquela padrão, standard, onde você tem todos os fios com o mesmo diâmetro. Repara no desenho, todos os fios com o mesmo diâmetro. E uma distribuição homogênea. Está dito aí. Distribuição de Warrington já tem uma propriedade diferente. Os fios das pernas apresentam diâmetros diferentes em uma mesma camada. Então, quando você pega uma camada, como essa daqui, ó, vou pegar a camada mais externa, bem visível. Os fios apresentam diâmetros diferentes. Isso é uma característica da distribuição Warrington. Distribuição Sale, as camadas são alternadas entre fios grossos e fios finos. Então, repara, você tem a alma aqui e, em seguida, você tem um fio que é mais grosso, em sequência um fio que é mais fino, em sequência outro fio que é mais grosso. Você tem essa alteração, está alternando entre grosso e fino dentro dessas camadas aqui, né? A distribuição filler, ela é composta por pernas que contêm diâmetros para enchimento dos vãos dos fios grossos. Repara que entre um fio e outro você tem um espaço. Então, nessa composição aqui, nessa distribuição, você vai utilizar fios menores ainda para preencher esse espaço, esse vão aí, que vai aumentar ainda mais as capacidades, né, a capacidade de carga, as propriedades estruturais desse cabo. Quanto ao tipo de torção, você pode torcer, né? Ter aí uma torção regular ou em cruz, e ela pode ser à direita ou à esquerda. Elas são, ó, os fios de cada perna são torcidos no sentido oposto aos das pernas ao redor da alma. Então você tem as camadas e entre uma camada e outra para o fio, você vai torcendo em sentido oposto. Você pode torcer para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Já a torção em Lang, ou paralelo, tem uma propriedade um pouco diferente. Ó. Os fios de cada perna são torcidos no sentido das pernas ao redor da alma. Então não é mais ao sentido oposto. É no mesmo sentido. E esse tipo de torção aumenta a resistência ao atrito e proporciona maior flexibilidade. Imagina você trabalhar com um cabo de aço. Cabo de aço tem diâmetro considerável, né? Então, ele não é algo que tem a mesma flexibilidade de um elástico, de uma corda que a gente está acostumado. Às vezes é interessante que ele tenha uma certa flexibilidade para ele resistir a alguns esforços e poder se moldar ali a forma que ele precisa. Imagina se você vai trabalhar, né, com uma escada rolante e ela está acoplada com um cabo que não tem flexibilidade para fazer essa volta. Quando chegar aqui, ele vai ter uma quina e é óbvio que já já ele vai partir aqui, porque ele não tem a flexibilidade para fazer essa volta. Tudo bem? Quanto à fixação, você pode fixar isso aí por gancho ou por laço. E o desenho está mostrando, né? Aqui um gancho típico. Você amarra o cabo de aço aqui, conecta por aqui.
Como eu falei, cabo de aço ou cabos elásticos não trabalham em compressão, então você não pode ter uma superfície chata, achatada, plana. Você precisa ter um elemento aí para conectar ele a outras coisas. Visto novamente que a visão reducionista separa os elementos para a gente estudar, mas eles só fazem sentido mesmo se você tiver conectando eles a outros elementos. Aqui, ó, repara, isso aqui é interessante também. Isso daqui é um elemento que proporciona através do giro, então você vai girar aqui esse corpo para frente e para trás e vai conseguir pretensionar esses cabos. Conforme você vai girando, essa rosca vai andando para cá, diminuindo a distância entre esses parafusos e você vai conseguindo aí aplicar uma pretensão nos cabos que estão conectados. Você pode conectar eles também por fixação, por laço, né? Está mostrado aí, ó. O laço, você pega esse anel aqui preparado, onde você consegue apertar aí por um parafuso, que é o orifício. Então você fecha direitinho, comprime ele aqui, você tem a conexão feita aí por laço. Agora você pode enganchar aqui ou prender outra coisa aqui e aplicar aí seu carregamento de tração. Tranquilo? Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham acompanhado aí, tenham entendido bem e visto alguns dos elementos de restituição. E agora, se vocês quiserem comentar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Senão, a gente se vê na semana que vem, dando continuidade no curso. Professor, o João postou uma dúvida, mandou uma dúvida, há um tempo já, 2h39, que não entendeu muito bem o funcionamento daquela mola que é com várias chapas de metal, sabe? Que faz tipo um arco. Sim, sim. Você diz a mola... As molas mais usadas em carretinhas, veículos e tal, eu esqueci o nome da mola tá. também. É feixe de mola? Eu não lembro. Feixe de molas, isso. Vamos voltar lá para a gente ver. Isso aqui, né? Essa aí mesmo. Então, beleza. O que acontece aqui? Imagina que você tem dois apoios aqui, tá? Tem dois apoios. Você vai lá e coloca uma barra aqui. Pode ser uma barra de madeira, pode ser uma prancha, pode ser alguma coisa nesse formato assim, né? Com a seção retangular, em comprimento aí. Você coloca aí, tudo bem? E aí você vai e sobe aqui. Quando você sobe aqui, o seu peso está exercendo uma força aqui tá, o contato da sua perna está exercendo uma força nessa barra. E aqui você tem a reação dela, claro, porque você tem dois apoios aqui. Qual que é a tendência que essa barra tem? Essa barra vai se deformar no sentido de flexão. Você causou uma flexão aí, uma deflexão na barra. Se você sai, ela retorna, né? Agora, se ao invés de você subir aí, você começa a colocar carga, animais, um monte de coisa, pode chegar um momento que você vai deformar isso aí plasticamente e não vai mais voltar, né? Isso foi entendido. Agora, se você está trabalhando no regime elástico, essas molas vão atuar como? Imagina que ela está presa aqui e você tem aqui parte do carro apoiada aqui, né? Na hora que ela exerce esse movimento, ela sofre essa deformação elástica, então no caso que ela consegue voltar e continuar trabalhando, e essa energia ela é distribuída e dissipada através desse movimento aqui. Então como se você estivesse apoiando alguma coisa aqui, né?
e isso estivesse trabalhando. Então, justamente esse movimento de fletir para cima e para baixo faz com que você tenha uma restituição aí do elemento ou do conjunto. Acho que dá para ver bem aqui, ó, nesse desenho. Aqui está mostrando nessa imagem aqui, ó. E repara aqui onde que ela passa. Ela está aqui, né? Na hora que o peso aqui ocorre ou aumenta, isso causa deformações de flexão. Essa barra vai tentar ficar assim. E depois vai voltar, é claro, trabalhando aí de maneira elástica, restituindo aí o conjunto, a carga, a caçamba, por assim dizer. Tranquilo? Deu para dar Tranquilo. uma esclarecida? Esclareceu, sim. Valeu. Beleza. E aí, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Então, a gente fica por aqui. Tentem acompanhar lá os vídeos, os exercícios e fiquem bem. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau, gente.